Beleza, pessoal? Muito boa tarde, bom dia, boa noite. São 6 horas em ponto. Muito bacana estar com vocês aqui. E vamos aguardar o pessoal entrar, certo? Muito legal. Olá, Fê. Tudo bom? Enquanto a gente aguarda o pessoal entrar aí, a gente vai falar um pouquinho sobre mundo pós-pandêmico. Legal. Legal, Fê. Mundo pós-vacina, mundo pós-pandêmico. A gente vai falar com a professora Moema Vergara, ela que é lá do Museu de Astronomia. É uma professora de história também, muito legal. Fala aí, Bádio, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos a uma live. A gente marcou essa live realmente para poder discutir algumas coisas que a gente precisa em tempos de pandemia. Será que a pandemia já acabou? Já não acabou? Exatamente, Fê. Exatamente. A gente vai discutir isso. Isso é bem interessante. Se temos recomeço, se não temos recomeço. Vou aguardar mais um pouquinho para o pessoal ir acabando de entrar. Pois é. Será que é um recomeço? Tem isso também, né? Será que esse recomeço, será que significa novidade? Ou significa andar para trás e começar tudo de novo? Tem isso também, né? Muito legal. A gente está esperando aí a professora chegar. Vamos aguardar. Enquanto isso, a gente vai falando algumas coisas. No sábado também tem uma pequena palestra que a gente está preparando aí, certo? Sejam bem-vindos, Maguil, Camila. Muito legal. A gente está preparando um pequeno curso sobre psicologia das massas, análise do eu, que é o livro do Freud, que está completando aí 100 anos. Enfim, a gente vai estar falando ali sobre a questão da discussão entre como é que se forma a massa, né? Como é que se forma uma massa organizada. Mas isso aí a gente vai estar falando depois, lá no sábado dessa semana. É uma aula que a gente vai fazer. Por enquanto, um abraço aí pro pessoal lá da Gávea, um abraço pro pessoal lá do Colégio Militar também que me segue, lá do ensino médio, o pessoal de Friburgo, do Corpo de Bombeiros de Friburgo. Muito bacana. Eu já vou começar a chamar aqui. E a gente vai conversar, trocar uma ideia. Oi, professora. Tudo Oi, bom? Ronald, tudo Tudo bem? bem. Seja bem-vinda. Obrigada. É um grande prazer aqui estar fazendo essa live com você, viu? A gente vai ficar com essa live gravada no meu perfil ali. Para quem não Uhum. puder assistir hoje, a gente vai estar gravado aí, pode assistir depois. Enfim, pode comentar, pode dar like. Então é uma honra que vou receber. Seja bem-vindo aqui. Não repara a bagunça, Obrigada. tá bom? Se quiser um café, a gente tem um cafezinho aqui também, tá certo? E a Que gente bom. vai trocar uma ideia, professora, tá Uhum. bom?
gente vai trocar uma ideia. Ok. Eu propus essa live com você, né? Uhum. Antes de mais nada, a professora Moema, ela é professora do MAST, né? Que é o Museu de Astronomia. E eu estava vendo, professora, a produção técnica, a produção de trabalhos científicos, eventos, é enorme. Eu fiquei até assustado, tá de parabéns, um currículo excelente. Em tempos de depreciação curricular, eu tenho que fazer isso, viu, professora? Tá de parabéns, um currículo gigantesco Obrigada. que a senhora tem, pô, muito respeito, assim, muito bacana. Artigo publicado, projeto, né? Então, tem graduação em História pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em História pela Universidade também Federal Fluminense, doutorado lá pela PUC e também o pós-doc lá pela USP, não é isso, professora? E Isso. as estatísticas são grandes. Eu fiz o dever de casa. 34 Tô artigos vendo. publicados, 16 capítulos de livro, 42 trabalhos técnicos, 15 organizações de evento. Os números quase que pandêmicos. Não, não de forma boa, né? Enorme. E aí, professor, eu estava vendo um projeto que você tem de ciência e cultura em tempos de pandemia, que está Uhum. rolando até, inclusive. Então, eu queria, assim, a gente pode começar falando como que é esse projeto e falar um pouco Uhum. também. Eu te apresentei, mas se quiser também falar mais alguma coisa, fica à vontade, viu? Não, tô muito bem apresentada, não precisa de mais apresentação, não. Então, esse projeto, ele começa assim, em abril, mais ou menos, né, da pandemia, e é a motivação também do curso que eu estou dando agora, né, que é ver a pandemia acontecendo. Para mim era uma história, uma aula de história da ciência o tempo todo, né, o tempo todo estava à vontade de analisar e tudo, né, porque era um momento que ciência e política estava no Jornal Nacional, assim, estava na boca de todo mundo. E, 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 na minha avaliação, naquele momento, quando eu propus o projeto, era assim, nossa, mas as ciências sociais, as ciências humanas não estão sendo convocadas, né? E a gente tem o que falar. E aí esse projeto começa assim, eu vou convidando, né, pessoas das várias áreas, né, das humanidades, pessoal da literatura, pessoal da antropologia, ciência política, historiador, né, todo mundo assim para ter um olhar, né, do que a pandemia significava, o que a área, né, estava acontecendo, porque ao mesmo tempo que, claro que isso é um assunto, né, para nós, né, e não é à toa que no mesmo, isso foi ano passado, né, no ano passado também, né, teve um encontro nacional da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e o tema era todas as ciências são humanas, Aham, né? Então, assim, não tem isso, assim, esse assunto é para biomedicina, isso é da saúde, historiador não tem que dar pitaco, né? Não, não é, até o lugar mesmo, assim, da ciência, mas estava aham, falando isso, olha, tá todo mundo junto para pensar isso. Não vai ter solução, né? Nenhuma disciplina vai ser, assim, responsável pela solução desse problema, né? uhum, E foi isso, foi então foi um pouco assim de ouvir os colegas, colocar na mídia, colocar na rede, né? é, Esse, né? E aí tive experiências ótimas. Eu lembro agora da uma professora de literatura, uhum, que é a Jimena Dias, da Rural, né? Da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E ela fez uma apresentação linda, quase uma poesia, assim, né? Lembrando de Boccaccio, porque o Boccaccio ele vai fazer durante como fala, da peste negra na Europa, né? Ele vai uhum, fazer o Decameron, que é uma obra-prima e tudo, né? E sim, aí ele fala assim, e ela faz uma comparação, né? Ela usa um pedaço da obra do Boccaccio, né? Que ele fala assim que
que a gente estava numa situação baixo e que a gente ia subir numa colina e ia haver dias melhores, algo assim. E essa descida e subida, ela comparou com o momento que a gente estava vivendo naquela época, né? Que é a questão das curvas das estatísticas. Das né? ondas. Uhum. Genial, genial. Legal. Né? E tal qual, né, na Idade Média e tudo, assim, a gente também era uma fala um pouco de esperança que a gente ia ver dias melhores, entendeu? Do que a Muito gente estava bacana. passando. E que naquele momento era de muito desconhecimento, sabe, Ronald? A gente não tinha noção exatamente como o vírus estava sendo transmitido, né? Então, quando saiu a live dela, assim, né, foi muito, muito legal nesse sentido. Né? O vídeo, perdão, não eram lives, eram Ah, vídeos sim. que eu pedia para as pessoas fazerem. Né? Então é isso. Muito interessante, porque é assim, eu trabalhei também no segundo colégio militar do Corpo de Bombeiros, de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro também, Uhum. aqui no estado, e eles também foram nesse sentido fazendo vídeos, né? Vídeos caseiros, com o próprio celular, fazendo depoimentos e eu colhendo opiniões também e trabalhos dentro em casa mesmo sobre a pandemia, né? Do ponto de vista deles, né? O que eles estavam vendo, né? E foi sensacional. Professor, eu tenho algumas questões aqui, eu tenho um prompt, o prompt é o meu papel, assim. O prompt de Igualzinho o papel. Rede Globo. Igualzinho. E aí eu marquei algumas coisas aqui, né? Uma das coisas foi baseado quando a gente divulgou que iria ser essa live, alguns comentários surgiram. Eu até coloquei algumas questões aqui baseado nesses comentários. E também outros que chegaram através do meu privado também. O pessoal às vezes não gosta muito de falar no comentário ali público, às vezes manda comentários pelo aviãozinho, né? Pelo privado, Direct. pelo direct, exatamente. E eu só vou colhendo para a gente poder ir trabalhando mais, né? E colocando nas lives, enfim. Houve outras oportunidades também. Me parece que eu tô de pandemia, essa é a 20ª que eu estou fazendo sobre pandemia. E antes da pandemia, não. Eu só comecei a fazer live mesmo depois da pandemia. E aí, estou falando esse apanhado histórico aqui da minha vida, porque se a gente parar aqui um pouco do ponto de vista histórico maior, né? A gente tem lá o Tucídides, né? O personagem lá de 430 a.C., que enfrentou uma peste também na época dele, né? E parece que algumas descrições se repetem na história. A gente teve problema de enterramentos, né? Dos nossos mortos, porque não podia ter aglomeração, né? Esse é um ponto, tem vários outros pontos. Se vier mais à frente, para o século dar um salto, né? Tem a vacina de varíola, né? Que é a primeira mais eficaz assim da história. E se desenvolveu de forma empírica, né? Só observando aquela história das vacas e tal, que eu não vou me aprofundar muito. Quer dizer, não teve uma teoria que pudesse embasar aquilo que ele estava vendo, mas foi aquilo que foi possível da empiria, né? E, enfim, por que eu estou falando isso? Porque o mundo que a gente gostaria é um mundo pós-pandêmico ou pós-vacina? Esse é o ponto, né? Exatamente. Uma coisa está ligada à outra, né? A gente só vai ter o pós-pandêmico com a vacina. Não tem jeito, né? No nosso caso atual, assim, né? Porque senão né? Porque assim, antes o que se chamava a questão dos surtos, né? Que você tem na Idade Média e tudo, né? Não tinha essa escala global que tem hoje em dia, né? Essa peste, a nossa peste do século XXI, né? E toda essa pandemia, ela veio de avião, né? Então,
é uma outra realidade do que esse pensado de Tucídides na Idade Média, perdão, na Antiguidade ou na Idade Média, como o Boccaccio estava lembrando aqui Então, são experiências parecidas que não tinha outra alternativa que não era o isolamento, né? Para aquele surto ir embora, se deflagrar e tudo. E para a gente só tem a questão da vacina. O caso atual da Alemanha, né, mostra claramente isso, né? Estavam com um índice de vacinação muito baixo, né? 70% da população é baixo, e aí voltou a aumentar a contaminação e tal. Então, assim, a gente não vai ter jeito, né? Mas, assim, a questão principal, né, assim, para a gente superar isso, e várias pessoas estão falando, essa é só a primeira pandemia, né? E a questão dos vírus é que eles vão, né, se multiplicando muito rápido e tudo, você tem cepas diferentes, né? Então, assim, vacina é legal, né? Nos dá mais segurança para ir retomando a vida, né? De contato e tudo mais. Mas o mundo pós-pandêmico não é só da questão da vacina, né? Ele é muito maior do que os problemas, né? São muito maiores do que simplesmente a vacina, né? Então, Também acho, porque assim, a gente tem os movimentos anti-vacina na Europa que estão assim, sim. crescendo absurdamente, né? E aqui a gente tem um Uhum. problema também com isso, mas comparando, é menor, porque na verdade os nossos problemas são outros, a desigualdade, por exemplo, é uma delas, né? Então, quer dizer, Uhum. o Brasil, Exatamente, é. eu sempre Também tem começo, isso, é. eu sempre começo as minhas aulas dizendo assim, né, na minha turma e tal, que o Brasil não é rico e nem pobre, o Brasil é desigual. Eu sempre começo assim, porque esse Uhum. é o grande problema, você dar encaminhamento e manejar essa desigualdade de modo que você tenha o menos danoso possível. Uhum. Tem uma outra questão aqui que me perguntaram também, professora, e eu também fiquei pensando, né? Fiquei assim, me questionando. A gente tem vacina, legal, e a gente tem aí pelo Uhum. menos uma história de 50 anos de SUS, parabéns ao SUS também, Uhum. porque o SUS também foi um grande protagonista É. né, Uhum. dessa conquista de vacina e Uhum. tudo mais, de capilarização da vacina. Né? É. E, só que a gente tem vacina de um lado e a gente também vê as aglomerações esportivas, né? Uhum. Os jogos voltando, as aglomerações acontecendo, e isso nos dá uma sensação de que a pandemia acabou. Né? Uhum. A grande questão é essa, que a gente, no decorrer da história, a gente vê que parece que acabou, mas não acabou. Como que é isso, professora? Essa Uhum. pandemia acabou, não acabou? Como que é isso? Eu Não, fiquei olha pensando. só, a gente entrou nesse estado, né, da pandemia com a OMS. Foi a OMS que declarou que isso era uma pandemia, né? Quer dizer, que é uma coisa que é acima de todos os países. A palavra pandemia remete a isso, né? E é só quando a OMS falar que acabou, é que acabou. Então, assim, não é olhando assim, tem um monte de gente, tá todo mundo aí retomando e tudo. Né? Não é por esses sintomas, assim, ou outro, Rio de Janeiro, né? Parece que nos hospitais municipais a gente hoje não tem nenhum internado com Covid, né? Dá esperança essa informação, mas também não significa o fim da pandemia, né? Então, assim, enquanto cidades como Rio de Janeiro, a gente já tem assim pessoas não muito velhas, já tomando a terceira dose ou a dose de reforço, né? Você tem países na África que a história é muito pior, entendeu? Então, Uhum. assim, é uma questão global, não tem jeito. Então, né, só vai terminar a pandemia. Eu tô lembrando da África por conta disso, porque você tem uma organização que está mais ou menos monitorando essas várias regiões, né? Então a gente só vai poder assim ficar realmente, né,
sossegado até vir a próxima crise, né? Porque uma coisa que a gente não pode esquecer é que essa pandemia, né, é o outro lado da moeda do aquecimento global, entendeu? E esse problema não está sendo resolvido, né? A vacina é muito bom, obrigado, né? Mas ela não resolve o problema que gerou. Ela evita que a gente morra, né? Os imunizados, né? E tem uma taxa excelente, né? De garantir que a gente não vai morrer do coronavírus, né? Do novo coronavírus específico, a Covid-19. Entendeu? Mas não nos imuniza de contra todas as variáveis possíveis, né, de doenças que tem a ver com essa questão do aquecimento global, né, com a mudança climática. Enquanto isso não for mais ou menos entrar na consciência das pessoas, né, e principalmente dos estadistas, dos industriais, né, não somos nós, professores de história, que a gente trabalha com a consciência, a gente vai falar sobre isso, né? Mas é uma coisa assim de uma outra ordem, né? Da questão do antropoceno que está mudando, né? Então, assim, você tem 0,0% que são os humanos na Terra, né? Que estão agindo como agentes geológicos, como a glaciação, como, né? Então, assim, que muda o clima, entendeu? Então, assim, a gente quando as pessoas estão falando assim, olha, esse é só o primeiro, pode vir uma série outras, tem a ver com essa questão da mudança climática. Enquanto a gente não mudar, né, como uma sociedade, um coletivo, né, global, também não adianta um país só abraçar isso. Por isso que tem reuniões internacionais e tudo, né? Novos padrões de consumo, novas relações com o planeta Terra, a gente vai estar sempre sujeitos a isso, né? A esses problemas. Porque realmente é complicado quando você falou que a vacina é especificamente, né, do SARS-CoV-2, porque às vezes as pessoas pensam que, tipo, não, estou imunizado e aí pronto, é um passe livre para eu fazer o que eu quiser como era antes, né? E não é assim, a gente vai ter que repensar o nosso comportamento, repensar as nossas atitudes com o meio ambiente, né? E meio ambiente, a gente está falando não só a natureza, né? Mas o meio ambiente como um todo, né? E nacional, internacional, enfim. Exatamente. Uma outra questão também, professora, que eu estava aqui, me chegou até o direct e conversando, e, enfim, foi, inclusive, eu até coloquei uma passagem do Ailton Krenak, que é um indianista, né, que é um intelectual, um índio, na verdade. Né? Não indianista, ele é um... Isso, indianista não, índio, isso exatamente. E ele disse assim, a nossa mãe, a terra, nos dá de graça o oxigênio, nos põe para dormir, nos desperta de manhã com o sol, deixa os pássaros cantar, as correntezas e as brisas se moverem. Cria esse mundo maravilhoso para compartilhar. E o que a gente faz com ele? O que estamos vivendo pode ser a obra de uma mãe amorosa que decidiu fazer o filho calar a boca pelo menos por um instante. Essa parte é sensacional, que é como se a natureza tivesse uma força, né, aí muito de forma reacionária, né, vamos dizer dessa forma. Isso é uma maneira didática de nos responsabilizar pela pandemia. A gente me fizeram essa pergunta, eu falei, eu vou falar isso lá com a professora. Excelente. Sim, sem dúvida alguma. Mas, assim, engraçado você falando, você teve um momento, você falou da desigualdade, né? Então, assim, claro que é um problema do Brasil, mas é um problema do mundo, é um problema do capitalismo, né? Então, assim, por mais... Eu acho que como cidadão e etc., a gente tem que ter consciência mais ou menos de onde está o problema, né? O problema é o capitalismo, né? Não só na questão da exploração, né? Então, assim, por exemplo, a primeira figura que faz uma análise interessante do capital é Marx, né? E
qual é o problema ali? Entre várias coisas, é uma obra, né, Uhum. para lá de clássico, é o problema da exploração da mão de obra, né? A mais-valia que é extraída, o lucro que é tirado em cima do trabalho. Esse é o grande conceito que está explicando o capitalismo, né? E também o Marx está trabalhando com um conceito de sociedade e tudo mais que não necessariamente é a nossa agora. Depois posso até voltar a esse ponto. Mas o problema, muito lindamente lembrado pelo Krenak, não é que esse capitalismo não só está explorando a gente, que continua e com mais maneiras de explorar, né? Uhum. Coisas que Marx nem imaginava no seu pior pesadelo. Mas é a relação com a Terra, com o planeta Terra, com a natureza, né? Então, que está deixando as suas marcas, né? Esse é o problema. Então, assim, não é a gente. Eu estava vendo um documentário, por exemplo, né? Que aí tinha toda uma questão. Você que é do Rio, você deve lembrar disso, assim, Uhum. né? De não pode usar canudo. Aí teve um decreto, acho que era municipal, tirando os canudos, só canudo de papel. Cara, não é isso o problema dos oceanos. Não é o canudo, entendeu? Por exemplo, se você come peixe, né? Eu de vez em quando, hoje até almocei um peixe, tudo, Uhum. é o problema dessa, como fala, da escala da pesca industrial, entendeu? Esse é o problema de poluição dos oceanos. Então, estamos vendo assim, as redes, por exemplo, quando a rede fica imprestável pro. Aí eu não estou falando do pescador que está lá na praia, né, Uhum. de economia familiar, etc. Não. Né, esses grandes companhias pesqueiras, eles jogam no oceano, Uhum. entendeu? Então, o estrago para a vida marinha, para a ecologia marinha e tudo, estão nessas redes, que é uma tonelada, que é quase um planeta paralelo que tem lá embaixo e tudo, que está acabando com um monte de coisas. Os oceanos têm a ver com oxigênio. Não é Uhum. simplesmente, eu não vou à praia ou eu não gosto de peixe. Você sabe, sem os oceanos, você não respira também, entendeu? E esse papo que a Amazônia é o pulmão do planeta, a gente já sabe que está errado há muito tempo, né? Uhum. Então, assim, eu acho que o que a gente pode fazer é ter consciência disso. Eu acho que essa história da rede da pesca industrial e do canudo nos Uhum. mostra bem assim, a diferença e os problemas, entendeu? Sabe? Mas assim, eu acho que a pandemia ficou muito aguda para a gente perceber o problema do capitalismo mesmo, né? Eu fiquei pensando aqui, tem mais uma questão, né? Eu vou Uhum. fazer daqui a pouco, e eu vou falar que o pessoal que está assistindo, se você quiser, que está assistindo aqui agora, ao vivo, se você quiser colocar alguma pergunta aí, também fiquem à vontade. Tem um coraçãozinho aí do seu lado direito, você pode apertar, curtir, compartilhar, tem o direct também que você pode colocar aí nas suas redes. Então, vocês fiquem à vontade para quem está assistindo aí a nossa live, fazer qualquer tipo de pergunta nesse momento que a gente vai estar aqui comentando. É óbvio que a gente não vai tentar resolver, né? Então, quer dizer, é igual Uhum. é igual filho. Você não resolve filho. Né? Vou resolver o meu filho aqui. Vou resolver a minha mãe, que a minha mãe está precisando de ser resolvida. Não, a gente não faz isso. Né? A gente lida com a mãe que tem, a gente lida com o filho que tem, a gente lida com as pessoas que tem. Né? Então, o intuito aqui é realmente trazer à tona essas questões que são importantes de serem faladas, como a professora Moema está dizendo aí. Uma outra questão, professor, é assim, a pandemia, isso me marcou muito, inclusive nas reflexões e nas leituras que a gente fez, né? Que a pandemia ela dividiu, né? Os que podem trabalhar em casa e os que não podem trabalhar Uhum. em casa. E houve um problema de comunicação aí, bem forte de linguagem, de comunicação realmente, em que os Uhum. que não podem trabalhar em casa, os que têm que sair, eles foram criticados. Né? Então, quer dizer, Uhum. como que a gente poderia, né, depois dessa experiência, obviamente que a gente já teve uma certa abertura, mas a Uhum. experiência ficou, né?
como que a gente deveria ter se comportado, né? Essa é a grande questão mediante esse pessoal que não pôde ficar em casa. Fazer o quê? Não tinha como ficar em casa. Tinha que sair para trabalhar no meio de uma pandemia que estava com o número de mortes lá em cima, né? Por dia. Então, assim, essa que é a questão. Eu fiquei pensando sobre isso também. Uhum. Assim, essa é uma questão complexa, né? Porque, por exemplo, meu filho, que é médico, né? Ele estava ali na linha de frente, mesmo antes da vacina e tudo mais. E é muito interessante, assim, né? Ver o cabelo dele antes da pandemia e depois da pandemia. Ele ficou grisalho com a pandemia, sabe? E não tinha jeito. A gente precisa desses profissionais, né? Então você tem vários outros profissionais, né? Que foram. E você também tem uma outra coisa, né? Que o Harvey, né? O David Harvey fala de pessoas que tinham que estar na rua, né? Mas eram vistos quase como invisíveis, né? Por exemplo, o caso do delivery, né? Que as pessoas chegavam, né, da classe média assim, ué, mas pede para entregar como se tivesse drone, se essas pessoas também não tivessem ali correndo risco, né? Aí sim, aí você vê assim, uma diferença de questão de classe, porque quem fez opção, com todo o amor e respeito, e graças a Deus que tem, né, como meu filho e outros profissionais também, não só os médicos, mas enfermeiros, motoristas de ambulância, atendente, quem cuida, né? Então, assim, realmente você precisava daqueles profissionais, mas eles fizeram uma opção, né, por aquela carreira. E outras pessoas realmente estavam ali jogadas, sem nenhuma proteção, sem nenhuma. E você vê como que o dinamismo social ele é interessante. E a gente teve um movimento, né? Por exemplo, estou falando especificamente da questão dos deliveries. Não que tenha resolvido, né? O problema do iFood continua, de exploração, que utiliza o trabalho, né? Aí é o outro lado muito perverso do capitalismo, né? Daquelas pessoas que, além de tudo, de ganhar pouco e tudo, tão, como eu posso falar, estão se arriscando, né? Mas a iFood fala assim, não, mas eles são parceiros, né? Não diz que é empregado, eles são empreendedores, botam um palavreado, mas sem dúvida alguma, assim, mas não são eles que estão ficando milionários, entendeu? Então, assim, você tem uma firma aí, né, multinacional e tal, né, dessa coisa, que aí volta aquele problema, né? Uma concentração muito grande de riqueza, né? Que chega a ser escandaloso e outras pessoas, grande parte, né? Que é a mão de obra que sem eles o iFood não existe, o conceito, né, do iFood não existe, Uhum. A sua própria sorte. Exatamente. Eu fiquei lembrando do. É isso mesmo, porque Thomas Piketty, no Capital, na época que ele lançou esse livro, Capital do Século XXI, ele foi parar no Roda Viva, deu várias entrevistas e tal, e depois meio que ficou apagado. Ele voltou meio à tona, justamente porque a gente acaba pagando, ele até estava com essa previsão, essa análise. E já estava começando a pagar imposto para o Sheik do Catar, uma pessoa aqui do Brasil. Né? Quer dizer, por conta de commodities, por conta desse capitalismo financeiro que faz fluxo virtual de economia e acaba enriquecendo não o país, mas, enfim, as pessoas mais ricas. Aqui no Brasil, a concentração de capital estava enorme, né? Quer dizer, isso eu falei de uma escala internacional, mas no Brasil a concentração é enorme. Agora, a última questão, professora, que eu vou ter também para a gente colocar na nossa pauta de hoje, e a gente já encerrando nessa última questão, eu fiquei pensando também enquanto que na economia das emoções, sabe? Numa economia das emoções humanas. Porque enquanto que a vida estava acelerada e a gente tinha a nossa família e a gente chegava em determinado horário em casa e saía, às vezes a gente nem olhava direito para as nossas famílias.
por conta da aceleração do tempo, né? Esse é um ponto assim fulcral. E quando a gente quis parar uma pandemia arrasadora, a gente parou, a gente conseguiu parar. E olhar para nossas famílias e as nossas emoções começaram a dar piruetas, né? O número de divórcios aumentou, o número de casamentos ruiu, claro, o número de filhos também aumentou, né? E as emoções começaram a dar torções, né? Verdadeiras torções. Os psicanalistas e psicólogos foram mobilizados, mas não deram conta do número de depressivos que estava aumentando por conta do confinamento, o número de maníacos, né? Maníacos depressivos, que é a fase maníaca na esquizofrenia. Você dá aquele pico, depois entra na fase depressiva, e esse pico, por conta do trabalho, né, que a pessoa agora passou a trabalhar, tem sonho. Né? Quer dizer, você dormia e sonhava com o trabalho. Assim, eu fiquei pensando sobre isso, professora, como é que a economia das emoções humanas, elas podem, não é voltar ao normal, que normal a gente não vai voltar, não tem como voltar mais, acabou. Mas, pelo menos, dar um direcionamento, porque realmente está muito complicado essas emoções humanas. Enfim, eu fiquei pensando sobre isso. É uma questão assim, muito interessante, né? Eu não sou da área psi, né? Então, eu fico mais observando do que... Agora, assim, essa questão do tempo me interessa como historiadora. Eu acho que toda vez, qualquer crise, né? Então, sempre tem uma reflexão sobre o tempo, o que é o tempo, né? A gente, então, teve várias discussões sobre presentismo, aceleração ou não, e tudo isso também veio junto, né, com essa enxurrada de questões que vieram junto com a pandemia, né? Mas, assim, se você observar, agora que a gente já está num momento mais de relaxamento das normas, né, de distanciamento, o tempo da reclusão não foi tão grande assim, né? E as pessoas, eu acho que já estão vivendo como viviam antes, né? E só que com mais trabalho, por conta estão dominando mais, pelo menos pessoas assim da nossa área, né? Por exemplo, porque eu acho que quem está nos assistindo não sabe, mas isso é um trabalho, né, de curso que a gente usou esse meio para poder explorar e refletir, né? Então, assim, a gente está trabalhando mais do que a gente trabalhava antes da pandemia. Porque provavelmente, se a gente desse esse curso na época antes da pandemia, você ia apresentar no espaço da aula, né, a sua reflexão, seu produto, sua questão. A gente ia discutir e depois cada um ia para a sua casa. Né? Então, assim, com a pandemia, você também criou outras formas de estar continuamente em trabalho. Você não para de trabalhar. Né? O WhatsApp, que era uma coisa social, acaba sendo agora um instrumento de trabalho. Então, né, tá aumentando as questões. E isso é uma impressão, Ronald, não é uma coisa assim muito profunda, nem muito refletida, assim, que a gente não aguenta aquele compasso, né, do isolamento, do distanciamento, aquelas regras assim, né? Rapidamente a gente já voltou e fala, inclusive hoje mesmo eu me peguei falando do começo da pandemia como algo muito distante, né? Quase como um sonho, assim, né? E quando a gente não sabia muito bem como era o vírus e tudo mais, né? Porque o que a gente quer realmente né? Eu acho que eu tenho né? Se o Latour, né, fala assim, isso é uma oportunidade para a gente aprender a desacelerar, a parar, né? Uma coisa, o capitalismo que a gente achava que nunca ia parar, parou, só que não. Isso ele escreveu também no começo da pandemia. Atualmente, a gente vê tudo voltou aos índices. Então, até coisas que eram sintomáticas, né? Que a gente vê, por exemplo, a Baía de Guanabara, né? Toda clarinha, a gente podendo ver os peixes, né? Em algumas cidades do mundo, assim, né? Animais silvestres andando nas ruas e tudo. Isso foram alguns meses,
né? Eu acho que se for verificar o índice de poluição e tudo agora, deve estar quase como antes da pandemia, muito próximo, entendeu? Por isso que eu falo assim, um pouco uma sensação de sonho daquele período, entendeu? Uhum. E eu estou com uma impressão, uma sensação que as lições que a gente tinha que ter aprendido, a gente, não sei, talvez precise de mais crises ainda. Não queria que isso acontecesse, né? Claro, claro, eu também Mas tenho essa impressão, inclusive eu estava conversando, e me disseram, agora não é um período de retorno, é um período de recomeço. Mas aí, pela uhum, linguagem, a gente analisa. Enfim, se uhum, você pegar as ciências da linguagem, você fala, bom, recomeço. Recomeço é recomeço. Então, quer dizer, você dá ré, você ir para trás e começar tudo de novo. Então, quer dizer, é, sabe, sabe, tem algo aí querendo dizer nessa direção que uhum, você falou, sabe? Então, também é uhum, realmente preocupante, de repente, mais crises, enfim. Professora, acho que a gente já está acabando. Eu ok, vou deixar aqui a palavra das suas últimas considerações. Eu vou deixar também, enquanto você fala, o pessoal escrever os seus comentários aí, as suas questões uhum, também que quiserem, viu, pessoal? Vocês que estão acompanhando uhum, a gente aí. Essa live vai ficar gravada para quem perdeu, quem quiser uhum, assistir depois, quem quiser acessar. Depois eu vou colocar os links nos grupos e também está disponível aqui no Instagram, vai estar disponível lá no Facebook também, quem quiser assistir, tá bom, pessoal? Então, se você quiser fazer sua questão aí, pode agora, essa é agora a hora, né? E também dar o seu like nessa live aí, que é o coraçãozinho, pode colocar o seu dedinho aí, tá certo? Para uhum. curtir, você que acompanhou a gente até agora, tá bom? Professora, suas considerações, eu já vou fazer as minhas logo depois das suas, tá bom? Ok, ok. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, o convite, estar aqui, você organizou tudo, e então, assim, primeiro, obrigada, gostei realmente, foi uma oportunidade muito interessante. E só falar o seguinte, assim, né, que eu estava me preparando, né, para esse momento, e vi que a NASA, né, está lançando, né, um satélite que é capaz de destruir, né, um meteoro que possa colocar a Terra em perigo, né? Bacana, legal saber que tem essa tecnologia aí no espaço e tal. Mas assim, né, se a gente não cuidar dessas coisas que a gente falou, né, questão da distribuição, né, melhor das riquezas, repensar as formas de consumo, né, combater a mudança climática, do que adianta, né? Então, é um pouco do que a gente tem discutido, né, no nosso curso, daquele livro do Eduardo Viveiro de Castro, assim, o mundo pode continuar, né, sem nós, né? E aí eu acho que quem que vai operar esse satélite, entendeu? Se essas formas abusivas do planeta Terra, se a gente não ouviu o Krenak, né? Então, essa é a minha consideração final e agradecer a oportunidade, fico feliz de estar aqui. Eu vi que minha sobrinha, que mora em Londres, apareceu. Beijo, Thaís, adoro ela. Nunca vejo ela, tá em Londres, olha só que loucura. E eu vi que ela tá aí com a gente. Beijinho. Isso aqui é incrível, professora. Coisa de tecnologia. É. Nas lives é que eu parei um pouco de fazer as lives. Mas nas Uhum, lives já estava parando lá em Amsterdã, Viena também. uhum, Eu já estava parando lá porque não pelo que eu estou falando, obviamente, assim, o conteúdo é bem bacana, mas pela capilaridade com que a rede social atravessa, é. né? Atravessa tempos, fuso horário, atravessa tudo, né? Distância, Uhum, enfim, né? Mas, uhum, professora, muito obrigado. Gostei muito de aqui trocar ideia com você. Foi ótimo. Isso é um trabalho de final de curso. Ainda bem que você falou no final. Eu ia falar uhum. no final mesmo. Exatamente isso. Eu ia deixar para o final.
Isso aqui, pessoal, é um trabalho de final de curso, quer dizer, pelo menos do primeiro módulo, onde a gente está lá doutorando, eu, no caso, na UERJ, a professora Moema, ela é professora do MAST, que é o Museu de Astronomia do Rio de Janeiro, que tem parceria com a Unirio e tem uma disciplina sobre tópicos especiais em História da Ciência, né? Aí, e afins, né? Claro que tem outros assuntos, mas basicamente a gente está fazendo essa disciplina lá. Isso aqui é um trabalho realmente de final de curso. Eu falei, professora, eu vou fazer uma live dessas discussões todas que a gente está fazendo aqui. Ela topou lindamente, foi maravilhoso. Acho que é a primeira professora minha que faz uma live aqui comigo, assim. Muito obrigado, viu, professora, por ter topado essa live. Foi ótimo, tá bom? Pessoal, eu vou me despedir. Quer se despedir, professora? Para a gente fechar 5 minutinhos. Não, então é isso. Estou vendo a Ruth também do nosso curso está aí, presente. Beijinho, Ruth. A gente se vê na quinta, né? A quinta continua. A quinta isso, continua. Um beijo para você. Tá bom. Gabi também apareceu. Professora, muito obrigado. Gente, muito obrigado, tá? Eu vou colocar também nos grupos, eu vou colocar lá no WhatsApp, né, do seu WhatsApp, aí pode distribuir lá à vontade também. E tocamos o barco lá na quinta-feira. Tá bom, professora? Pronto. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. A gente se vê até a próxima. Tchau, tchau.